galera do canal Trilhando Outro Caminho. Hoje estou aqui com a doutora Eliana Passarelli. Nós estamos no Ministério Público. Doutora, obrigado por nos receber aqui. Sei que a galera do canal vai gostar muito desse nosso papo. Eu que agradeço a gentileza de vocês estarem aqui. Agora, a doutora é fonte frequente na mídia, rádio, jornal, televisão. O que a senhora acha que se deve a isso? Eu sou jornalista. É jornalista também? Sou bacharel em jornalismo. Desde 1976, né, há muitos anos, e optei, na verdade, pelo direito. Quantos anos são de carreira já? 32. Doutora, uma coisa que a gente quer falar aqui no canal, que é o que a gente tenta orientar as pessoas que estão em casa, é sobre a prevenção às drogas. Hoje em dia a gente está vendo uma ascensão muito grande no sistema carcerário, superlotação. Eu tenho uma pergunta, há 10 anos, se não me engano 10, 11 anos, mudou a lei. A nova lei ela tinha uma intenção de tratar o usuário. A senhora não acha que teve um efeito inverso? Porque 75% das pessoas é de classe média baixa. Não está funcionando somente para os ricos essa questão de tratar o usuário? Hoje em dia a gente não tem mais pena de prisão, pena privativa de liberdade para o usuário. Então o juiz tem que escolher dentre as medidas que a nova lei dá, que é a advertência, num primeiro momento, tratamento ambulatorial num segundo momento, possível internação, se houver necessidade, quando o toxicômano está muito ruim, não é? Isso a gente deixa mais para os dependentes de crack. Então são coisas e obrigatoriedade de frequentar alguns grupos, né? Grupos de toxicologia. Então existem alguns meios. O que eu acho é que hoje existe, você falou em pessoas mais ricas. Mas parece que a pessoa que é presa, a pessoa rica presa com droga, ela é classificada usuário. O pobre, ele acaba sendo... Não. Estou dizendo isso pela metragem de quantidade de pessoas ricas e pobres presas. Quando ele é usuário, quando a lei o trata como usuário, ele não vai ser preso em hipótese alguma, ele é preso como traficante. A prisão hoje só existe para traficante. É o que eu te falei. Mas o que determina o traficante como usuário? A forma pela qual ele conduz a droga, a quantidade de droga, muitas vezes, lógico, o tipo de droga. Isso faz com que a gente, através de um conjunto de coisas, o rotule ou traficante ou usuário. Não é? Antes de começar, a gente até deu uma conversada. Por exemplo, a mocinha que carrega 2 baseados para o rapaz, que é o namorado, enfim, com quem ela está, e pega num lugar, numa balada, sei lá, e aí fala assim, você está usando essa... Não estou usando, eu estou guardando para ele. A hora que você fala, eu estou guardando para ele, você é tido como traficante. Entendeu? Esta moça será presa como traficante. Porque a lei fala em guardar, depositar, mesmo que fornecer gratuitamente. Né? Ela explora uma série de verbos que qualquer coisa que você faça com a droga, não importa a quantidade, você entra na figura do traficante. Então, mas será que os delegados, que é quem define a prisão ali no primeiro momento, eles estão se atentando a isso? Se atentam. Eu posso dizer por São Paulo, tá? Eu vou um pouquinho mais além. Os delegados de São Paulo são muito bem formados. Eu estou falando do Estado. Então, são pessoas que têm essa razoabilidade em relação a realizar uma prisão em flagrante do traficante e a realizar um termo de circunstanciado em relação ao usuário. Mas o delegado também, ele fica adstrito à lei. Porque, vamos voltar ao exemplo desta moça. Se ela chegar lá e falar assim, não, eu estava guardando a droga, o delegado não tem opção, não. Ele vai ter que prender em flagrante, porque se ele não prender, ele prevarica. Aí o delito é dele. Então, mas não acontece isso, porque eu tento achar a resposta para a pergunta que como que se dá essa diferença de... É um critério subjetivo, sem dúvida é um critério subjetivo, sem dúvida alguma. Concordo com você, não é um critério muito objetivo. Né? Porque é o que eu falei, não, a droga não é minha, é dele, mas eu estava guardando. É tráfico, não tem jeito. Aí eu pego um indivíduo com 100 cigarros de maconha e não faço o tráfico, faço
porte. Aí a gente vai questionar o delegado. Peraí, o senhor não fez tráfico por quê? Né? Qual é a sua explicação para isso? Existe essa retaliação com o advogado, com o delegado. Sim, sim. O Ministério Público também, ele fiscaliza, ele fiscaliza a lei como um todo. Ele fiscaliza o juiz, ele fiscaliza o delegado. Essa é a função do Ministério Público, não só de acusador. Ele, antes de mais nada, é o fiscal da lei. Né? Então, a hora que ele fiscaliza a ação do jeito que ela vem, quer dizer, sem cigarros de maconha, mas não prendeu por tráfico, por quê? O juiz que solta por 100 porções de maconha, soltou por quê? Isso tudo é questionado. Essa é a função do promotor. E o promotor que não se adequa também a esta fiscalização da lei não pode ser promotor. Né? Tem que escolher outra carreira. Porque a função do promotor de justiça é fiscalizar. Fiscalizar e fiscalizar. Por isso que às vezes a pessoa está num carro ao lado de uma pessoa que carrega droga e pode não saber que tem droga dentro do carro. Então o promotor de justiça ele tem que analisar friamente essa situação para saber até que ponto essa pessoa realmente estava envolvida com o tráfico e até que ponto ela era passageira do veículo. Então, mas a gente volta num período antes. Quem vai ali interpretar em primeiro momento é o delegado de polícia. O PM, ele que passa o relatório, a gente prendeu de tal forma e tal. Ele leva a delegacia só. Ele só pode levar, transportar. Chegou na delegacia, a decisão do que será feito é do delegado de polícia. Mas influencia o que o policial está falando ali para o delegado? Eu peguei dessa forma ou dessa? Sim, influencia. Porque ele viu a ocorrência acontecendo ou terminando de acontecer. E quando ele chega à delegacia, o delegado está lá para receber a ocorrência. E não tem esta visão de rua do PM. Não é que ele não tenha, naquele momento ele não teve. Né? Ele vê o fato seco que está acontecendo ali na hora. Então aí, voltando para as drogas, ele analisa a quantidade, ele analisa a pessoa, ele vai verificar os antecedentes dessas pessoas e aí ele pode chegar à conclusão se é tráfico, se é porte. O doutor acha que essa nova lei atual está correta, deveria mudar? Ou... Não, a lei está boa. Eu acho que a lei está boa. Ela tá punindo mais o traficante, exceto agora uma interpretação do Supremo que me incomoda muito, em dizer que existe o traficante, é o parágrafo 4º, digamos assim, do artigo 33, vamos traduzir, que diz que ele pode receber tratamento em regime aberto, que ele pode receber prestação de serviço à comunidade, que é o pequeno traficante. Eu sou radical nesse aspecto, não existe pequeno traficante, existe traficante. Né? O que é um pequeno traficante? Está traficando do mesmo jeito. A quantia até aumenta, né? Hoje ele está vendendo 50, mas ele está vendendo 200. Não é? Desculpe, ele é traficante da mesma forma. E as pessoas têm essa mania de falar, não, mas é o pequeno traficante. Que pequeno traficante, gente? Traficante. Né? Eu me pergunto e pergunto a você que está me assistindo, pergunto a você. Você já entregou droga para alguém? A hora que você entrega, você é traficante. Desculpe, não tem meio traficante, existe traficante. Comete um crime, né? No primeiro momento, comete um crime. Não é? No primeiro momento, não. Comete crime mesmo. Cometeu. Então, mas como que vai solucionar se essa lei está correta? Nos últimos 10 anos triplicou a população carcerária. Como que vai ser daqui a 10 anos? Há coisas que não deveriam ser revistas. Porque, assim, ao meu ver, a opinião pessoal minha, não está funcionando. Eu vejo explodindo a população carcerária. Grande parte é um dado da própria OAB, da Defensoria Pública, que diz que 75% das pessoas são de classe baixa. Onde que a gente vai parar com isso? Bom, então aí eu vou te dar alguns dados sociológicos e tal. A gente está vivendo uma crise muito grande financeira. A gente está vivendo uma falta de estruturação do Estado. Né? As pessoas não têm como estudar, isso é real. As pessoas não têm como progredir na vida, isso é real. As pessoas não têm como sair das suas comunidades de uma forma legítima e lídima, de uma forma honrada. Então eu vejo o tráfico como um trampolim para que essas pessoas tenham acesso a esse consumismo da classe alta, da classe média. Consumismo, a senhora diz balada, carro importado? Sim. Vejam os bailes funks.
As pessoas roubam, e isso é dado, roubam motocicletas poderosas para ir ao baile funk. Quer dizer, socialmente falando, onde é que está o erro aí? Né? Por que as pessoas querem roubar motocicletas para se apresentarem no baile funk? O buraco é mais embaixo, né? Voltaria na questão da desigualdade geral social, do país, né? Exatamente. E hoje em dia que eu falo, óbvio, nos últimos 10 anos, há um trampolim, há uma defasagem, há um buraco muito grande, socialmente falando. Mas não é uma mera coincidência, justamente quando a lei muda, muda o quadro? Não acho coincidência, não. Primeiro, eu acho que as mulheres hoje têm um papel muito grande no tráfico, a partir do momento que liberaram as visitas íntimas. Okay? Então o índice, né, de prisão dentro do presídio... Muito grande. Muito grande. As visitas íntimas levam as mulheres a serem traficantes. Né? Porque elas podem entrar com algumas coisas e elas acabam fazendo esse tráfico de dentro para fora, de fora para dentro. Né? Isso é uma coisa real. Por outro lado, você vê facções criminosas que hoje dominam o crime porque o Estado não imprime velocidade a isso. O Estado é lento em relação a isso. O Estado não supre, né, o que muitas vezes as famílias necessitam. Isso é real, a gente não pode dizer que não existe. Existe sim. Por que se utilizam do menor? Porque o menor até os 18 anos de idade é menor. E porque a punição do menor chega a ser ridícula, porque não é nem punição, é medida socioeducativa. Eu sou favorável sim que se diminua a maioridade penal. 16 anos, eu sabia muito bem o que eu estava fazendo, acredito que você soubesse também, e que todo mundo sabia o que estava fazendo. Então, por que não apenar? Mas eu não estou falando só do tráfico, eu estou falando dos crimes em geral, entendeu? As pessoas querem tudo muito rapidamente, as pessoas querem ter uma vida tranquila de uma forma muito rápida. Ela acaba vendo as pessoas ostentando e querem ter aquilo para ontem. Sucesso, né? É a nova era, né? Hoje a pessoa não vai ficar no celular 2 minutos, se trava, a pessoa entra em pânico. E um segundo fator que eu entendo é a impunidade. Eu não estou falando também da lei de tráfico. A lei de tráfico para o traficante é uma lei pesada, desde que o Supremo não comece a trazer a ideia do pequeno traficante e punir menor, quer dizer, punir igual o cara que subtrai um veículo para dar uma volta à noite. Subtrai, que eu digo, não é roubo, é furto. Né? Ele trata igual o indivíduo que furtou um automóvel, como ele trata o traficante. Então, desculpe, não dá liga, não é igual. O pequeno criminoso com o criminoso de verdade. Por outro lado, quando a gente fala de crimes, hoje nós temos o verdadeiro sentido da coisa. Nós estamos vivendo o princípio da impunidade. É assim, não vamos punir. Né? Deixa acontecer, tá tudo certo. Não está nada certo. Tanto é verdade que as pessoas, é um ditadinho, mas é real, a ocasião faz o ladrão. Mas o que a doutora atribui isso? Lei fraca. Lei fraca. Uma lei falha. Em 1984, eu canso de repetir isso em toda entrevista que eu dou, nós tivemos uma correção, entre aspas, do Código Penal, que chega a ser bizarra, é ridícula. Né? O criminoso tudo pode. Tudo pode. Inventaram o tal do regime aberto, do regime semiaberto. Você entende que um criminoso do porte dos nossos políticos, que acabaram com esse país, acabaram, literalmente, estejam cumprindo prisão domiciliar em mansões? Com o dinheiro que eles roubaram da gente? Com o dinheiro que eles roubaram da saúde? Mas seria uma falha política ou falha do Supremo Tribunal? Não. Falha do Congresso Nacional. E eu sempre... Falha política. Eu sempre falo. Olhem quem eram os senadores e olhem quem eram os congressistas daquela época como um todo. Os deputados e os senadores. Vejam quem eram essas pessoas, à época. E o que elas fizeram para nós. Isso explodiu como uma bomba. Isso de 1984. Eu falava isso há 20 anos atrás, estou falando agora. É o que nós estamos pagando, é o preço que nós estamos pagando por essa impunidade hoje. Né? Regime aberto. Quem é que fiscaliza? Conta para mim. A menos que o indivíduo
né, seja preso novamente, ele continua cometendo crimes e está na sua casa quando deveria estar dentro de um presídio. Tem presídio no Maranhão que não tem nem segurança, não tem carcereira, não tem nada. A pessoa ela tá presa, ela só está indo dormir porque ela não tem onde morar. Exatamente. Ela não tem casa. Exatamente. Agora, isto também, eu acho que a nossa política carcerária também é muito ruim, porque você não ressocializa o preso. Você trata o preso como se ele fosse animal. E como animal ele vai te responder. Quando você dá dignidade àquele indivíduo que transgrediu e precisa voltar à sociedade, você dá dignidade através do quê? Através do trabalho. Né? Quando você deixa ele num depósito de pessoas, porque são depósitos, né? E você não dá esta dignidade moral para que ele volte recuperado à sociedade e produzindo de alguma forma. Mas quando um promotor ele está ali, ele está julgando, acusando uma pessoa, a promotoria em si, quem está julgando ali, já não pensa na possibilidade dele estar indo a um lugar pior? Claro, tem que cumprir a pena, tem que cumprir a lei, mas já não se pensa, não com ódio, mas, bem feito, agora você vai se lascar? Não existe isso? Não. Os promotores de justiça, sem dúvida alguma, devem aplicar a lei, e com rigor. Né? O dia que um promotor de justiça resolver que pena mínima tá bom, já falei, sai do Ministério Público e vai procurar outra profissão. O que eu vejo é assim, o promotor de justiça, ele tem um compromisso muito grande com a dignidade humana. Isso é fato. Então, se eu posso aplicar uma pena correta, uma pena concreta, em que o indivíduo poderá, digamos, prestar serviços à comunidade de uma forma digna, por que não deixá-lo prestar serviços à comunidade? Então, a gente tem que pensar de uma forma exclusiva na lei. O que a lei me permite nesse caso? Eu não sou contra as penas alternativas. Muito pelo contrário, eu sou a favor das penas alternativas, dependendo do delito. Eu não posso falar que eu sou favorável à prestação de serviço à comunidade a um assassino. Eu não posso dizer que um estuprador vai se recuperar prestando serviço à comunidade. Isso não existe. Então ele merece sim o rigor da detenção, o rigor da prisão. Agora, quando você trata o preso com dignidade, rarissimamente ele reincide. Vou te dar um dado concreto. Eu trabalhei por 6 anos na Justiça Militar Estadual, cujo presídio é o Romão Gomes. A reincidência, naquela época, de 150 presos, era mínima. Digamos assim, 2 reincidências em 180 presos, em 6 anos. Por quê? Porque o presídio militar trata com dignidade o preso. Lá ele tem um trabalho, lá ele tem a possibilidade de estudar e lá ele cumpre rigorosamente todas as etapas da prisão. Então, ele se ocupa o dia inteiro, ele tem um trabalho digno, ele tem assistência médica, ele tem assistência odontológica, e as coisas funcionam. E eles não reincidem. Então, por que lá funciona e nos outros presídios não funciona? É algo que diz a lenda, que a promotoria ela nunca gosta de perder um caso. Né? Até a doutora falou, eu nunca vou lutar por uma pena mínima. Dependendo do crime, eu não luto mesmo por uma pena mínima. Mas assim, reza a lenda que o promotor ele não quer nem saber, muitas das vezes, se a pessoa está certa ou errada. Ela pega o processo e ela quer ganhar. Isso é verdade? Não, de jeito nenhum. Isso é lenda mesmo. Lenda mesmo. Não é verdade. Primeiro que quem ganha não somos nós, é assim, a justiça. Só para tentar explicar a lenda, pessoas que a gente conversa e fala que, eu era inocente, de fato, o promotor chegou lá e assim, a pessoa transparece ser inocente mesmo. Porque pode ter uma pessoa inocente que está falando. E quando a promotor pegou o papel na mão, não quis entrar em detalhes e acabou me acusando e não quis. Primeira coisa. Mas não existe uma falha no geral? Não. Eu vou explicar o que acontece. Quando chega um caso na nossa mão e há qualquer tipo de dúvida, né? Há uma dúvida para o promotor de justiça, por exemplo, de uma legítima defesa. Alguém matou alguém. Aparentemente é uma legítima defesa, aparentemente. Mas eu sou obrigado a processá-lo, mesmo que chegue lá no fim e eu diga, houve a legítima defesa. O processo
o processo, o mesmo processo, ele tem que ter um começo, um meio e um fim. Por quê? Claro que há casos escandalosos, que você fala assim, não, isso é uma legítima defesa, não deixa margem à dúvida, arquivamento. Outros casos, você tem a obrigação de processar a pessoa e chegar até o final do processo para que você diga assim, não, houve a legítima defesa. Então, o promotor de justiça, ele também não tem muita escolha, não. Ele tem, muitas vezes, se houver a mínima dúvida, a menor dúvida, ele tem que processar. E ao final, se ele entender, e isto que é o bonito da nossa carreira, ele pedirá a absolvição. Doutor, então deixa um recado para o pessoal de casa, para essa massa que infelizmente vem crescendo, são os usuários de drogas, pessoas que se envolvem, se iludem com o crime. Visão da doutora, da pessoa Eliana, do ser humano e também da promotora. Olha, é assim, eu acho que você tem duas opções na vida. Ser, crescer, né, frutificar, ser alguém do bem e legal. O usuário da droga, ele continua sendo um cara do bem, ele não continua sendo um cara legal e ele não cresce. Então, é assim, antes de você experimentar a droga, ou se você tiver condições agora de parar de usar droga, pare, porque isso não vai levar ninguém a nada, e não leva. Eu trabalho com isso há 32 anos. Eu nunca vi um cara se dar bem como usuário, normalmente eles morrem pelas mãos de traficantes. E nunca vi um traficante sair ileso e se tornar um cara rico e legal, porque o cara também morre cedo. Né? Porque sempre é uma guerra. Existe a guerra do tráfico e existe o idiota do usuário. Desculpe usar o termo, mas esse é um termo correto. Então, assim, se você tem condições de não usar, é assim, não use, não experimente, não chegue perto. Não é que você vai ser um cara do bem, um cara legal. Você vai ser um cara que vai subir, vai saber o que você quer da vida. O usuário não tem escolha. A hora que ele se torna um dependente químico, ele é um dependente químico e vai ser tratado como um dependente químico. Nada, é um nada. Então, assim, se não puder, se puder, evite, não entre. Serve o meu conselho que sou uma senhora de idade? Serve, porque eu tive milhões de opções na vida. Eu tive milhões de opções em entrar na droga, em entrar no vício, qualquer coisa assim, desde a minha época de faculdade. E optei em seguir em frente. E hoje sou uma pessoa absolutamente feliz, com uma família absolutamente maravilhosa. É uma prova de que é possível a pessoa trilhar um outro caminho. É isso aí, galera. Conversamos com a doutora Eliana Passarelli. É uma das maiores especialistas no assunto. Espero que ela tenha esclarecido as suas dúvidas. Deixe seu comentário abaixo, para que numa próxima entrevista a gente venha esclarecer. Tá bom? Obrigado. Doutora, quer acrescentar alguma coisa? Eu fico muito lisonjeada por vocês terem me escolhido e fico à disposição de todos. Até a próxima. Tchau.